Entender que cada vez, porque uma única palavra do sacerdote transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus, por mim, para mim. Agora preste atenção, quantas Eucaristias nós estamos precisando receber para começar a ser transformado? Porque eu acho que nós não levamos a sério isso. Então, estamos precisando de acordar, sermos sacudidos, e entender que eu preciso da Eucaristia para fazer meu caminho. É o alimento que vai me fazer chegar onde eu preciso. É o alimento que transforma meu coração para ter um coração mais manso, um coração disposto a viver o amor de Deus, e um coração disposto a buscar o irmão e levar para o irmão aquele amor que ele desconhece, aquele Deus que ele desconhece, aquele Deus que quer caminhar conosco, aquele Deus que nos deu uma salvação, que vem nos buscar, aquele Deus tão grande que se faz tão pequenininho naquele pão, como dizia Jacinta, o Deus escondidinho, é o meu Jesus escondidinho, que está ali para nós. Ah, quanta coisa a gente seria curado, não é? Se a gente na hora da Eucaristia soubesse que naquele momento eu estou encontrando com o meu Deus vivo, aquele mesmo, que andou lá na Galileia, filho de Maria, aquele que vem todos os dias renovar a minha força para falar, coragem, é preciso caminhar, eu preciso me impregnar dele, eu preciso ser transformada nele, é preciso que Deus cure tanta coisa em nós, é preciso que Deus transforme tantas coisas em nós, mas eu preciso de ter contato. Quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais vou sendo transformado com aquela pessoa. Quantas vezes mais eu conviver com Jesus, mais eu serei transformado por Ele. Todas as vezes que você vai encontrando com o seu amigo, as pessoas não falam, você já está falando igual o seu amigo, você está com a mesma forma do seu amigo falar. Assim deve ser a gente com Jesus. A gente deve encontrar tantas vezes com Ele, estar tão perto dEle, que a gente precisa se alimentar dEle para falar, seja o meu sustento, fica comigo, Jesus, caminha comigo, igual os discípulos de Emaús falaram, porque sem o Senhor eu não consigo. Mas por que eu preciso? Eu preciso da oração, e eu preciso da escuta da palavra, e eu preciso da Eucaristia. Guarda uma coisa, Jesus é tão especial, né? A gente custa entender as coisas dele, porque ele é tão discreto. Quando Jesus chamou os discípulos para acompanhá-lo, Jesus chamou eles individualmente ou em grupo? Em grupo? Jesus não chamou cada um para seguir ele individualmente. Jesus chamou para viver em grupo. Como é que a gente vive o evangelho sozinho? É possível? Não é possível. Se eu vou viver o evangelho sozinho, se eu não tiver ninguém, eu vou lavar o pé de quem? O meu mesmo, né? Se eu vivo sozinho, eu vou ser o último de quem? Não tem? De ninguém? Guardem uma coisa, a comunidade, que seja a família, seja a igreja, seja o trabalho que a gente está, é como se fosse um estádio para atleta. Não é lá que os atletas têm que treinar para poder ter um bom desempenho? Pois é na comunidade, é com os irmãos, que nós vamos treinar e cada vez mais aperfeiçoar a viver a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Se eu não tiver ninguém para exercitar, se eu não tiver ninguém para perdoar, se eu não tiver ninguém para amar, se eu não tiver alguém para respeitar, não, como é que eu vou exercitar a palavra de Deus? Não vou exercitar. Então, o irmão, ele não é o obstáculo do meu crescimento, mas ele é meu caminho de santidade. Então, os caminhos difíceis, né? Mas existem. Mas são eles, que é o caminho que me foi dado. Então, o meu próximo é aquele que está do meu lado. Como disse Madre Teresa de Calcutá, é aquele que eu devo servir. E é tão lindo que está escrito ali na carta aos Efésios, uma coisa tão bacana, que nós vamos sendo transformados. E ele diz assim, primeiro eu quero dizer a vocês, na carta aos Romanos, que São Paulo diz que a única coisa que nós podemos dever uns aos outros, o que vocês acham? Que a única coisa que nós devemos dever ao outro? Nós temos uma dívida uns com os outros, que é uma dívida de amor. Não deveis nada mais, não vamos ficar devendo nada mais, porque é a nossa dívida de amor que a gente já tem. Então, a palavra de Deus e a Eucaristia faz isso que para nós, que está escrito em Efésios, que é preciso que a gente se renove, porque à medida que a gente vai lendo a palavra, à medida que a gente vai fazendo a Eucaristia, Deus vai transformando, né, pela transformação espiritual da nossa mente, para que Ele vai nos vestindo do homem novo. Então a gente vai comungando, vai lendo a palavra, e Deus vai tirando aquilo que não presta de nós, aquilo que é velho em nós, aquilo que não combina com caminhar com a presença de Deus. Se eu digo que eu creio em Deus, tem coisas que não combinam mais na nossa vida.
Eu não posso acreditar em Deus e roubar. Eu não posso acreditar em Deus e matar alguém. Porque nós somos irmãos. É um monte de coisa que vai caminhando junto. Avalia para vocês verem.